ótimo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma videoaula, agora não de português, e sim de produção textual. Então hoje nós aprenderemos como escrever uma crônica. E aí, gente? Você sabe escrever uma crônica? Não? Então hoje nós iremos aprender. Desculpa eu estar com esse cenário hoje, tá bom? Porque este final de semana eu vim para a casa da minha avó e o único local da casa em que eu posso ter silêncio suficiente para gravar é no banheiro do meu quarto e ele está em reforma, como vocês podem estar vendo. Mas o que importa não é o cenário lá atrás, e sim o conteúdo da nossa aula. Então pegue seu caderno e anote tudo aquilo que você entendeu e anote tudo aquilo que você não entendeu para que você possa ir lá no Google Meet tirar sua dúvida comigo. Então vamos lá? Gente, assim como o crônico, assim como o conto, a crônica é um gênero narrativo. Então, eu começo a nossa aula dizendo isso. Então, a crônica, gente, ela é um gênero narrativo, tão quanto o conto. Então, se a gente sabe que é um gênero narrativo, então não é tão difícil de escrever, até porque nós iremos escrever uma história. E a crônica, gente, ela é publicada em jornal ou revista e destina-se à leitura diária ou semanal e trata-se de acontecimentos cotidianos. Como a gente tratou já isso na aula de língua portuguesa, eu só estou retomando que a crônica ela é publicada em jornal ou revista e ela destina-se à leitura diária ou semanal, ou seja, as pessoas elas vão encontrar, certo? Em jornais ou em revista para uma leitura diária ou semanal e, sobretudo, vai tratar de acontecimentos do cotidiano. E esses acontecimentos são construídos a partir da visão do cronista, que capta essa imagem no cotidiano dele e ele transforma em crônica e essa história ela ganha aí os espaços do jornal ou da revista. E a crônica, gente, se diferencia do jornal por não buscar exatidão na informação. Quando eu digo se diferencia do jornal, se diferencia da notícia, se diferencia dos outros gêneros que podem estar dentro do jornal. Porque aqui na crônica não tem a finalidade de buscar a informação, tá certo? E diferente da notícia, que procura relatar os fatos que acontecem, a crônica os analisa, dá-lhes um colorido emocional, mostrando aos olhos do leitor uma situação comum, vista por outro ângulo, singular. E aí, gente, aqui, tá certo? A gente vai ver a crônica que ela vai mostrar um olhar sobre um fato. A notícia não, ela conta o fato, mas a crônica ela vai contar um olhar do cronista sobre um determinado fato. E aí a crônica vai analisar esse fato, vai provocar riso, ou vai questionar. Então, gente, a crônica ela é esse gênero textual muito interessante porque é uma história muito reflexiva, pode ser humorística, pode ser argumentativa, mas a gente vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Então, é uma mistura de uma observação atenta da realidade com a construção de linguagem pautada na reflexão, ou seja, a gente vai pegar a realidade, a gente vai tirar um pedacinho dela, o momento que aconteceu, e aí eu vou transformar em um texto em que eu vou colocar o quê? Uma reflexão acerca daquele fato. E aí eu estou fazendo o quê? Não estou construindo uma história qualquer, eu estou construindo uma crônica. Então, para nós iniciarmos a nossa aula, que tal a gente ler uma crônica? E essa aqui é muito interessante, tá certo? Que é uma notícia de jornal de Fernando Sabino. Então, ele começa assim: leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para finalmente morrer de fome. Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do pronto-socorro e uma rádio-patrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome. Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão, um homem, afirmou que o caso morrer de fome
era da alçada da delegacia da medicância, especialista em homens que morrem de fome. E o homem morreu de fome. E o corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico sem ser identificado. Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. O homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua, um bêbado, um vagabundo, um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa, não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de passantes, que é o de passar. Durante 72 horas, todos passam ao lado do homem que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade ou sem olhar nenhum. Passam e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem socorro e sem perdão. Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da rádio patrulha. Por que haveria de ser da minha alçada? Que eu tenho a ver com isso? Deixa o homem morrer de fome. E o homem morre de fome. 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, diz o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes que jamais morrerão de fome, pedindo providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarnamento dos outros homens. Nada mais puderam fazer senão esperar que morresse de fome. E ontem, depois de 72 horas de inanição, tombado em plena rua, no centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, estado da Guanabara, um homem morreu de fome. E aí, gente, qual foi a captura da cena que este cronista capturou e trouxe para a sua história? A notícia de um jornal que falava de um homem que morria de fome. E a partir disso ele fez o quê? Uma reflexão sobre isso, sobre como as pessoas elas ficaram alheias, tá certo? E até as instâncias públicas responsáveis pelo registro de morte, pelo recolhimento de morte, pela assistência das pessoas, ficaram alheias a este homem, que era o quê? Um homem, certo? Que morreu de fome na rua. E aí ele enfatiza, né, sempre que o homem morreu de fome. Mas por que ele repete sempre? Isso tudo é com um olhar de enfatizar esse fato, tá certo? De dizer que, olha, tudo poderia acontecer a este homem, mas ele acabou morrendo de fome, tá certo? Então ele faz essa reflexão a partir de uma captura. E aí, gente, por que é uma captura de um momento dele, do Fernando Sabino? Porque ele começa a crônica dele dizendo assim, ó: leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Então está aqui a captura dele. Então eu posso pegar tudo o que acontece no mundo e refletir acerca daquele fato. Então, se eu pegar o meu celular caindo no chão, eu posso escrever uma crônica falando como foi bonito a queda do meu celular, que trincou cuidadosamente cada pedaço de sua tela, que o vidro que cobre, que reveste a câmera, que a câmera tira fotos belíssimas, saiu para fora e foi pisado pelo cachorro, que acabou arranhando esse vidro, como a entrada do celular, que serve apenas para carregar o celular, acabou sendo despedaçada. E agora o carregador vai ficar solteiro porque ele não pode encontrar o seu par, que é o celular, porque a entrada do celular está quebrada. Então vocês percebam que eu peguei o quê? Um acontecimento que foi a queda do meu celular e estou começando a transformar na história. E aí fazendo uma reflexão. Louca? É, mas um cronista, ele simplesmente vai escrever uma história dessa forma, tá bom? Então, uma vez eu li uma crônica, que era uma crônica do Machado de Assis, que ele entra no pensamento de um burro, tá certo? Para construir a história, ele pegou o acontecimento de um burro morrendo, e aí ele fez a crônica. O que é que o burro tá pensando na hora de morrer, tá certo? E ele vai colocar tudo aquilo que o burro poderia ter pensado. Como, eu ajudo esses humanos são ingratos, só me batem. E aí é muito engraçada essa crônica, mas foi sobre o fato, um burro morrendo na rua. E ele foi o quê? Entrou no pensamento do burro e fez toda a crônica girar em torno deste pensamento, tá bom? Então vocês percebam que para eu construir uma crônica, eu só preciso de quê? De um acontecimento. Vamos lá,
certo? Entender como é que eu construo uma crônica. Então, gente, a crônica, como você pode observar, é um texto narrativo. Então, se esse texto é narrativo, ele apresentará os 5 elementos da narrativa: tempo, espaço, personagens, narrador e enredo. Como assim, Daniel? Gente, você vai construir uma história. E essa história ela vai se basear em um acontecimento do cotidiano. E, como é uma história, como é um texto narrativo, você precisará delimitar tempo, espaço, personagens, narrador e enredo. Simples assim. Então, gente, qual tipo de narrador eu devo escolher para a minha crônica? E aí, Daniel, como é que eu vou escolher o narrador para a minha crônica? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Gente, o narrador de uma crônica é preferencialmente construído em primeira pessoa. Isso se deve ao fato de a crônica ser um episódio cotidiano narrado por alguma pessoa, que fez esse recorte do dia e agora o transformou em uma narração que busca construir um humor, afirmar uma crítica, refletir sobre o fato. Ou seja, gente, o narrador de uma crônica, ele majoritariamente, tá certo? Ele é em primeira pessoa. Então a crônica que a gente acabou de ler, ele começa: leio uma notícia do jornal. Eu leio uma notícia do jornal. Então ele constrói, tá certo? A crônica toda em quê? Em primeira pessoa, tá bom? Porque é este narrador que presenciou a história. Então ele se coloca ali como personagem. Então é ele que viu aquela cena, é ele que viu aquele fato, então ele vai contar essa história a partir da sua visão, tá bom? E aí ele vai pegar, estou só repetindo isso. Então ele chega a esse acontecimento e ele faz esse recorte e transforma na história, que vai ter como base a construção de humor, ou seja, uma história que ela visa o riso, como também é uma história que pode afirmar uma crítica, como essa que a gente acabou de ver. É uma crítica, tá certo? Crítica ao quê? A delegacia, que nada pôde fazer por esse homem, ao pronto-socorro, que nada pôde fazer por esse homem, ao serviço de verificação de óbito, que nada pôde fazer por esse homem, e que as pessoas que estavam ali passando na rua, simplesmente com a sua tarefa de passar na rua, não fizeram nada por este homem, que acabou morrendo de fome. Enfatizado, certo? Sempre pela repetição de que este homem morreu de fome, tá certo? Como também, gente, eu posso refletir sobre um fato. Por que que o meu celular caiu e trincou belíssimamente a tela em cada fio muito bem construído pelo acaso? E aí eu tô refletindo sobre alguma coisa e posso fazer uma crônica sobre isso, beleza? Então, gente, qual é o aspecto temporal de uma crônica? Bora lá! Como a crônica refere-se a um acontecimento recente do ponto de vista de quem conta a história, expressões que remetem a um tempo recente devem ser colocadas. Então, é um passado recente, não é um passado distante, tá bom? Porque a crônica ela sempre vai estar sendo atualizada pelos fatos cotidianos que acontecem na vida dos cronistas. E aí, gente, é a partir do ponto de vista do cronista que ele vai revelar esse acontecimento. E sempre é um passado bem recente. Então, expressões como recentemente, há pouco tempo, dias atrás, alguns minutos, hoje, ontem, etc. Vocês vão colocar ontem, e aí o etc. pode ser que tem mais, tá certo? Expressões. Mas vocês podem começar uma história assim. Recentemente, vi o meu celular cair no chão. A queda foi belíssima, estrondosa. Ele caiu exatamente de 1,70 m da bancada da casa de minha avó. Minha avó resolveu fazer uma bancada. Então, gente, vocês percebem o quê? Que eu construí o meu tempo da história, comecei a história, refletindo sobre alguma coisa, tá bom? E aí eu coloquei um passado bem recente, recentemente, ou há pouco tempo, dias atrás, alguns minutos. E aí você pode colocar essa expressão de tempo aí. Gente, e o espaço de uma crônica? Como é que eu vou construir o espaço dessa crônica? Galera, é muito simples. O espaço da crônica é sempre aquele no qual o narrador está, tá bom? Então, como o narrador ele sempre vai ser a primeira pessoa, então ele vai participar da história, então onde esse narrador está, que vai ser o espaço onde eu irei construir a crônica, tá? E ele pode contar esse episódio a partir de algum acontecimento que ele próprio viu, ou de uma leitura, um filme, um livro. Então, gente, sentado à mesa do jantar, vi meu celular cair. Não, recentemente, sentado à mesa de jantar, vi meu celular cair belíssimamente do balcão da cozinha da minha avó.
uma queda estrondosa e bela. Então, gente, é o que acontece. Eu situei o meu espaço, tá bom? Da minha crônica. E aí, gente, esse espaço sempre vai ser onde a cronista está. Então, se eu sou o personagem e eu que estou contando a minha crônica, tá bom? Então eu disse onde eu estou, que é no quê? É na cozinha da minha avó, sentado à mesa de jantar. E aí o que acontece? Eu construí o espaço, eu dei para o meu leitor onde eu estava, tá bom? Eu posso dizer as características da cozinha. Uma cozinha muito grande, recheada de armários com suas tapaués, recheadas de copos de vidro da marca tem, Temper Vidro. Eu posso dizer que tem um garrafão, posso dizer que tem um fogão, tem uma geladeira imensa que só cabe água. Então, gente, eu posso escrever isso, tá certo? E essas descrições são importantes para quem? São importantes, gente, para o leitor imaginar o cenário e ele também e esse cenário ajudar a construir o acontecimento, tá? Então, o espaço criado é importante para a crônica porque constrói toda a narrativa dentro de um lugar, o qual é descrito com o uso de adjetivos, tá? Então, eu digo assim, uma sala, uma cozinha grande, espaçosa, com é, vários armários, com suas tapaués. Então, eu estou fazendo descrição. Isso vai ajudar o leitor a imaginar o acontecimento, tá certo? De uma forma muito mais real, muito mais verossímil. E, gente, a gente também terá os personagens, né? E os personagens da crônica são diferentes dos outros textos narrativos? Será que são? Gente, dentro da narrativa, com o narrador em primeira pessoa, já sabe que quem conta a história é um personagem, tá certo? Então, o narrador, quando eu inicio a história em primeira pessoa, eu já tenho a constatação de que aquele narrador, ele participa de algum modo da história. E geralmente, como nós estamos tratando de crônica, o narrador, ele vai ser aquela pessoa que viu, tá certo? Viu a cena, presenciou a cena. Então, aquela crônica, né, a última crônica que a gente leu, na aula de língua portuguesa, o cronista ele estava sentado na mesa do bar. E aí ele viu a cena dos pais batendo os parabéns para a negrinha, muito bem ajeitadinho, com um pedaço de bolo e uma Coca-Cola. Então, o, o narrador, tá certo? Ele foi personagem, ele participou da cena, de algum modo. E é lá no final da crônica ele disse, né, que o pai olhou para ele e sorriu. Então ele participou de algum modo da história. E os outros personagens são aqueles que aparecem no fato que o narrador capturou. Então, se eu colocar na minha história do meu celular que quebrou a tela, eu posso dizer, ele não quebrou a tela, tá, gente? Meu celular continua intacto. Mas eu posso dizer para o meu cronista, ou meu cronista, o meu leitor da crônica, que dentro da cozinha estava minha avó, que estava calmamente fazendo o almoço e que também contemplou a queda do celular. Porém, ao contrário de mim, ela não achou a queda do celular bela e estrondosa. Ela achou horrível e horripilante. Porque foi ela que pagou o celular. Então, eu posso colocar isso aí na minha história. E a minha avó ser a personagem da minha crônica, tá bom? Isto é, então, continuando, todas as pessoas que participaram da cena cotidiana agora são personagens da minha história. Então, se eu capturar qualquer coisa que existe assim no mundo, seja um passarinho cagando no céu e a bosta caindo no chão, e eu vou dizer que essa bosta foi contemplada pelos cachorros na areia, esses cachorros, eles vão ser personagens da minha história, tá bom? E eles vão tornar protagonistas, e tornam-se, né, dentro da história, protagonistas daqueles cujo foco se mantém em toda a narrativa. Então, se o foco for sobre o meu celular acaba se tornando personagem, embora ele não seja uma pessoa, tá bom? Então, vou personificá-lo. E as descrições dos personagens também são importantes para que o leitor perceba o que está sendo construído por meio da imagem do personagem. Então, se eu dizer assim, eu dar uma descrição breve assim, sobre quem eu sou, eu, que sou tão cuidadoso com o celular, acabei vendo o meu caindo do balcão. Então, eu já dou uma breve descrição desse meu personagem. E aí o leitor ele vai me imaginar como uma pessoa cuidadosa. E de fato eu sou. E, gente, como construir o enredo de uma crônica? Vocês sabem como construir, gente? É fácil, tá? Então, a primeira coisa que você vai pensar é em situações do dia a dia que, do seu ponto de vista, são engraçadas ou curiosas. Ou que em uma situação que tenha sido vivida por você, tá bom? Mas só que isso eu falo para a construção de uma crônica em geral. Na proposta de redação, vocês vão ter uma cena já delimitada. E aí você vai pensar
essa cena e o fato curioso que pode ter acontecido nessa cena, e aí você vai criar a sua crônica. E a partir disso você vai planejar o seu texto. A crônica sempre será construída a partir de um olhar diferente sobre um fato cotidiano. Ou seja, se eu não me engano, a proposta de vocês é sobre o homem que está reciclando lixo. E aí você vai olhar para esse homem e você vai pensar sobre o quê? As várias vezes que ele está reciclando lixo, o motivo pelo qual ele está reciclando lixo. Então você vai pensar, um olhar diferente sobre aquilo, tá bom? O que ele pensa? Será que as latinhas falam com ele? Será que os plásticos que envolvem a mão dele querem ficar ali? E aí, gente, vocês vão inventar o que para essa história? Então vocês têm que planejar muito bem essa história. E pense também em seus objetivos. Você quer divertir o leitor? Você quer contar uma história engraçada? Você quer fazer meu leitor rir? Ah, então eu vou falar sobre o homem que está reciclando o lixo. Então eu vou dizer que todo lixo fala com ele, que fica falando besteira das situações que, antes deles irem parar ali na reciclagem, eles passaram antes. E aí eu vou contar histórias inusitadas. Dentro da minha crônica, eu posso fazer isso? Posso, tá bom? Mas eu também posso sensibilizar. Poxa, aquele homem que só tem aquele trabalho, ele sobrevive, sustenta seus 5 filhos reciclando lixo. Vou fazer com que ele reflita sobre a situação. Ele, né, o leitor, reflita sobre a situação que vai retratar sua crônica. Então, o que acontece? Você pode buscar uma reflexão. Nossa, tanta gente tem várias profissões. A profissão deste homem é reciclar lixo. O lixo que as pessoas diariamente jogam lá nas ruas. O lixo que provém de várias coisas. E aí eu vou contar a minha história, gente. Eu posso fazer várias coisas dentro do meu enredo, beleza? Gente, adote ponto de vista. Sua crônica poderá revelar sua imaginação e o modo como você vê a situação ou a visão das pessoas envolvidas no episódio relatado. Ou seja, crie um ponto de vista. O fato do homem estar reciclando um lixo é bom ou ruim? É ruim porque é um trabalho miserável? Será? Ou é um trabalho que não é das pessoas? Ou é bom porque ajuda a contribuir com uma sustentabilidade ambiental? Tá bom? Então você assuma aí esse ponto de vista na sua crônica. Aborde o fato da situação procurando ir além do que aconteceu, tá bom? Então, o homem está reciclando lixo. Vá além. Vá até nas bactérias que aquele homem está pegando. Pega no lixo dos outros. Ou também as questões dos vários lixos que aparecem ali, que poderiam ser reaproveitados pelas pessoas que jogaram esse lixo. E narre isso com sensibilidade ou com humor, tá certo? Ou você vai ser sensível ou você vai ser um humorista. Ou você vai ser os dois, que dá para construir crônica sensível e humorística ao mesmo tempo, tá? E procure contar o fato ou relatar a situação de uma forma que envolva o leitor, despertando nele o interesse pela leitura do texto e a vontade de chegar ao final. Se possível, guarde uma surpresa para o fim, de modo a fazer o leitor refletir ou achar graça, beleza? Então, deixa a surpresinha ali para o final. Gente, escreva de forma simples e direta, procurando a proximidade com o leitor. E empregue seu texto uma variedade linguística de acordo com a norma padrão, menos ou mais formal, ou outra que seja mais coerente com o perfil dos personagens. Então, se você for escrever um personagem muito escolarizado, não precisa seguir o diálogo das crônicas com a norma muito padrão, não, tá? Mas escreva dentro da norma padrão. E utilize, gente, discurso direto para construir a fala dos personagens, tá? Então, discurso indireto, desculpa. Eu havia dito direto, mas é o discurso indireto. Então, eu gostaria de xícara de chá, disse a mãe. Então, isso aí é no discurso direto. Mas só que, como eu vou construir a minha crônica dentro do discurso indireto, em vez de dizer esta frase, eu vou dizer o quê? A mãe disse que gostaria de uma xícara de chá. Então, nessa crônica que vocês escreverão, vocês não podem colocar falas com travessão ou com aspas. Vocês sempre vão ter que construir a partir do quê? De discursos indiretos, beleza? E, gente, a organização na folha de redação da redação é muito simples. O título vai ter que ser obrigatório, tá certo? Centralizado na linha 1, tá certo? Faça a margem do parágrafo, ou seja, deixa aquele espaçozinho, tá certo? Antes de começar a sua redação, use a tampinha da caneta para marcar esse espaço. Não é permitido pular linhas de jeito nenhum, então não pule linha do título para a margem, não faça isso, por favor. E o mínimo da redação que vocês vão ter que escrever é de 20 linhas, beleza? Então, gente, na folha de redação vai ficar mais ou menos assim. Eu escrevi uma crônica, tá certo? Ou o início dela dessa forma, e o título ganhou A Cachorra Pequena de Nome Gigante. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês que esta crônica ela é centralizada, o título, tá bom?
E aí tem um espaçozinho para iniciar o parágrafo, e aí começa a história. Meu avô um dia ganhou uma cadela. E aí eu começo a história, tá? Eu coloquei aqui só para contar para vocês. E aí, qual foi o fato, certo? Que eu coloquei aqui. Meu avô um dia ganhou uma cadela. Então, quando eu coloco assim, esse um dia é a expressão do tempo, tá bom? Eu faço a descrição da cachorra. Ela era linda, cor de chocolate, olhos bem pretos, focinho de cor escura e as patas de coloração branca. Pela sua aparência, a bendita era pé duro, aquela raça de cachorro cuja raça não se sabe o nome, ou melhor, não se sabe a que linha pertence o indivíduo. O problema era a cachorra com o nome de gigante e o tamanho dela é menor do que uma pinche. Esse fato curioso me chamou a atenção. O paradoxo do nome com o tamanho da cachorra. Nesse momento, comecei a divagar sobre as coisas das quais nós damos o nome. E desde então pensei: qual é o meu nome? Qual a minha origem? Qual é o meu paradoxo? Então, gente, perceba o seguinte: eu comecei uma reflexão dentro de uma história a partir do nome da cachorra, que era mais pequena que uma pinche, cujo nome era Gigante. E aí, o que aconteceu? Eu construí uma crônica. Pensei, foi um acontecimento, não foi? Eu, a cachorra, tá certo? E aí eu começo a refletir acerca deste fato. Então, gente, a proposta de redação vocês vão encontrar lá no Google Classroom, tá bom? E a data da entrega dela é no dia 7 de agosto. Um beijo, espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem, tchau, tchau.